Fala, moleque! Eu cheguei. Olá, meu povo. Muito bem-vindos. Professor Sampaio de matemática que falava que eu era burro, que eu não servia pra nada. Eu tenho meu programa no YouTube. Watashi wa Alexandre. Eu me chamo Alexandre, vulgo Ale do Marketing, vulgo Xandão, vulgo Alezinho, vulgo Juca Bala pra minha avó, da Lilinha Te Amo. Hoje a gente vai falar da história do Nike Dunk, que é um dos meus tênis preferidos, e vocês mataram o Nike Dunk. 1 minuto de silêncio. Gente, vocês realmente mataram o Dunk. E pra gente entender por que o Dunk morreu, a gente vai entender como ele nasceu. E tudo isso começa direto do túnel do tempo. E eu estou aqui para apresentar o Naipe de Atleta, o programa que vai chegar para mudar completamente o mundo da moda e lifestyle. Isso aí, eu espero que vocês gostem. Roda a vinheta. Sobre a morte do Dunk, então, a gente começa em 1985. É a Golden Era do basquete universitário dos Estados Unidos, a NCAA. Para quem não entende, é como se fosse, sei lá, é como se fosse o Juca com milhões e milhões e milhões de reais investido, ou economias, ou sei lá. Você pega aí o jogo universitário que você conhece local, e é isso, só que numa estrutura bizarramente bilionária. Os 64 melhores times são selecionados para o mata-mata, que eles chamam de March Madness, ou Maluquice de Março. E o que acontece no March Madness? Esses times se enfrentam ao longo de mais ou menos uma semana, e é um dos eventos de maior audiência dos Estados Unidos. E cara, isso é tão bizarro que, assim, um estudo recente revelou que existe um aumento de procura de vasectomia nos Estados Unidos de quase 50% no mês que antecede o March Madness, porque basicamente você faz a vasectomia e fica lá no sofazão com um saquinho de gelo fazendo gelo e assistindo o basquete sendo remunerado. Então é o famoso golpe. Os caras realmente fazem isso para assistir, então você imagina o quanto que as pessoas não gostam, né? A ponto de, sei lá. Mas bom, não vamos confundir as bolas. Sacou? Então, March Madness, e aí a gente chega na semifinal, o Final Four que eles chamam, e pela primeira vez na história, as 4 universidades que estavam jogando a semifinal tinham o mesmo patrocinador de material esportivo, que era a Nike. E isso foi um negócio assim muito grande na época, tanto que essa Final Four de 1985 gerou praticamente 12 jogadores que vieram a se tornar lendas ou jogadores bem relevantes da NBA, entre eles o Patrick Ewing. Os executivos da Nike estavam lá assistindo as semifinais e eles viram o frenesi que a galera tava, tipo, todo mundo pintado, com torcida, a galera levantando, público assim, ensandecido. E eles voltaram pra casa quando acabou essa maluquice e falaram, cara, como que a gente consegue ganhar muito dinheiro em cima disso? Porque é assim que as coisas acontecem, né? E, bom, eles resolveram desenvolver um produto que fosse atrativo para esse público universitário, só que fosse familiar para eles. E aí surgiu o desenvolvimento do Nike Dunk. Basicamente ele veio de uma fusão de 3 silhuetas: o Legend, o Terminator e o Jordan 1. Então eles pegaram isso, fizeram esse Frankenstein. E bom, o batizado do nome do tênis vem de um dos lances mais legais de assistir no basquete, que é a enterrada, ou dunk em inglês. E assim ele foi lançado no final dos anos 80 e foi um sucesso muito grande. Veio seguido do seu lançamento
uma campanha que chama Be True to Your School, que é uma campanha assim da Nike que eu acho que é um marco também no mundo de publicidade, de campanhas, que marca muito esse aspecto da Nike de mostrar o produto de uma maneira extremamente limpa e extremamente aspiracional, já com o lettering da Nike tão característico. Então, essa campanha foi um baita de um sucesso e ela trouxe uma parada que tá intrínseca ao ser humano, que é o sentimento de pertencimento. Então, imagina você tá lá na sua faculdade e a Nike faz um tênis com as cores da sua faculdade e lança com uma campanha feita exclusivamente para você. Então, todo mundo tava maluco atrás do tênis e assim mais ou menos foi o nascimento do Dunk. Então, ele gerou um hype muito alto e logo na sequência as pessoas não queriam mais saber do Dunk, porque ele parece muito o Jordan 1 e foi a época que o Michael Jordan tava roubando a cena completamente na NBA. Então, final dos anos 80, começo dos 90, a demanda do público era por sequenciais do Jordan, o 2, o 3, 4, e o Dunk meio que foi saindo das lojas da Nike, indo para lojas de outlet, indo para lojas de revendedores com margens de desconto extremamente agressivas, porque as pessoas realmente não queriam mais o tênis. E tinha essa parada do tênis ser característico das faculdades, então se você não tivesse tanto essa identificação, não era um tênis que você ia querer comprar. E bom, um público de Nova York que gosta muito de solados emborrachados e retos, que dá aderência para você remar, começou a ver uma oportunidade gigantesca. Sim, estou falando de skatistas. O skate e a moda tem histórias muito legais, enfim, se vocês quiserem um Naipe de Atleta episódio falando de skate e moda, dá um comentário aqui embaixo. Mas aí os skatistas viram um tênis que era irado, muito parecido com o Jordan 1, tinha um solado emborrachado e tava com um preço excelente. Então, exatamente, eles começaram a comprar Dunk adoidado para poder andar de skate, dar um rolê. E daí o tênis começou a ser abraçado por outros grupos de Nova York, e a galera do punk começou a usar o Dunk, a galera do hip hop começou a usar o Dunk. E a Nike viu uma oportunidade de fazer dinheiro. Foi um erro muito grande da Nike nessa parada, que eles quiseram recriar o Dunk, como se eles pegassem esses grupos e falassem, ó, legal que vocês pegaram esse tênis que a gente fez, mas esse tênis é para basquete, a gente vai dar um tênis que a gente fez para vocês, que é um tênis horrível, que é o Nike Showed. Ele era muito grande, ele não era confortável, enfim, ele não era a mesma coisa que o Dunk, então as pessoas ficaram meio que tipo, cara, o que a Nike tá fazendo? E abandonaram o tênis na cena de Nova York. Só que enquanto isso, na Califórnia, começaram a fazer pedidos pra Nike de, cara, eu queria produzir um modelo do Dunk com um tecido diferente, eu queria produzir um modelo do Dunk com uma modelagem um pouco diferente, com uma cor diferente. E a Nike começou a querer entender, cara, o que é isso que está acontecendo? Por que vocês estão querendo fazer esse Dunk mais curto ou com uma cor diferente? E basicamente eram lojas, skate shops, produtores da Califórnia que queriam ter essa identidade do Dunk para eles. E a Nike viu uma oportunidade de novo e daí ela resolveu ter uma abordagem um pouco diferente, que foi o nascimento da Nike SB, que foi o Dunk Pro B. E aí sim, o time da Nike entrou num desenvolvimento, falaram, cara, vamos abordar esse público da maneira que realmente a gente tem que fazer, de uma forma que a gente não soube fazer da primeira vez, que foi basicamente perguntar para as pessoas o que elas queriam. Nossa, quem diria que isso ia ser o X da questão, mas é. E daí um cara chamado Sandy Boulder, era um executivo da Nike na época, ele basicamente foi de skate shop em skate shop na Califórnia inteira, pedindo feedback sobre o Dunk, pedindo feedback sobre tênis de skate. E aí a Nike sim absorveu isso e começou a desenvolver os modelos do Dunk SB e desse Dunk Pro B na época, né, que era o precursor dele. E a abordagem deles no lançamento desse Dunk especial para o skate foi diferente. Então eles pegaram uns skatistas lendários da Califórnia, uns caras tipo muito bravos, entre eles Dennis Supa e Gino Iannucci. Esses caras começaram a dar rolê com esses tênis, eles começaram a fazer fashion films, a gente tá falando aqui já do final dos anos 90, começo dos anos 2000,
E, cara, causou um frenesi, porque eles estavam falando com caras que os skatistas admiravam, que as pessoas admiravam, que eram caras formadores de opinião de verdade, assim, na época. E eles começaram a chamar muita atenção e também o produto era muito bom. O Dunk SB original, ele tinha uma palmilha com a tecnologia do Zoom Air da Nike, que era muito mais confortável do que os tênis que a galera usava para dar rolê de skate na época. Então alguns caras, sei lá, patrocinado pela Vans, ele tirava a palmilha do tênis dele, pegava a palmilha de um Dunk e colocava lá para dar rolê de skate, porque era muito mais confortável. Então isso começou a chamar muita atenção e a Nike poderia ter tomado duas decisões aqui. Ou distribuir para o país inteiro e vender tênis adoidado, ou escolher alguns skate shops e tornar eles embaixadores da Nike e distribuir o Dunk exclusivamente neles e fortalecer a cena local também, porque eu acho que o skate tem muito disso de ter uma cena local, de fortalecer marcas que se preocupam com a cultura do skate, que dão a liberdade para os atletas. Eu acho que tem muito isso que eu acho maneiríssimo, que o skate, por exemplo, você não tem um uniforme, não tem um dress code, não tem nada assim, é um esporte que fala muito de autoexpressão, de você se vestir e agir do jeito que você é. Mais ou menos 2002, 2003, a Nike começa a desenvolver collabs com o Dunk, e nisso a gente fala da abertura da Nike no Japão, que era o Co.jp, Co.jp. As lojas do Japão começaram a entender os tênis que eles recebiam e valorizar eles como peças de arte, como peças de colecionador, que era uma mentalidade que nem todo mundo tinha muito na época. E bom, isso começou a gerar um frenesi para os consumidores do Japão, porque eles sabiam que às vezes um tênis ia ter só 12 modelos no mundo inteiro e era extremamente exclusivo, então as pessoas começaram a fazer filas e filas e filas na porta das lojas. E lojas do mundo inteiro começaram a trocar entre si modelos. Então, o cara de Paris ligava pro cara do Japão e falava: cara, manda uns tênis pra cá, eu mando uns tênis aí pra você. E todo mundo sai ganhando. Pessoas que começavam a estudar e entender o que era o streetwear na época se apaixonaram pelo tênis, pela versatilidade, pela história rica que ele tinha. E começou a chamar tanta atenção, ao ponto que a gente chega mais ou menos na década passada, que a Nike começa a fazer collabs para atingir o público de massa, que é o Ben Jerry's e o Travis Scott. Esses tênis foram marcos assim que todo mundo estava falando, todo mundo queria ter, era um frenesi. Artista, famoso, influencer, não importa, todo mundo queria ter esses tênis, todo mundo sabia do frenesi que estava em torno desses tênis. Só que foi isso. O sucesso foi tão grande que o Dunk, infelizmente, foi uma vítima do seu próprio sucesso. Porque eu acho que o ponto que tornava esse tênis tão maneiro era de ser algo com uma distribuição limitada. E quem tinha esse tênis se sentia muito representado de ter o tênis ou de ter o modelo que você tinha. E com todo o frenesi que foi causado, a Nike começou a massificar muito a produção do Dunk SB e do Dunk de maneira geral, com diversos modelos e os drops que antes eram extremamente limitados, então você tinha que ficar horas no site e ficar puto com os bots. Se você usa bot para pegar drop de tênis, eu vou te achar e eu vou te jambrar na porrada, porque isso daí é a maior patifaria que existe, é a maior sacanagem, porque, cara, vocês colocam um bot e depois ficam com o tênis guardado. Isso me deixa muito puto, mas enfim, desculpa. Se você gostou desse vídeo, comente caneta azul. Desculpa, eu tô com isso. Dê um like, compartilhe, deixa aqui seu comentário, xinga a playboyzada que acabou com o mercado de resell. Pode falar aqui porque esses bots acabaram com o mercado de resell, porque esses playboy que fica indo aí na faculdade de 5 mil reais e compra tênis pra falar que tá usando tênis caro, acabou com o mercado. Então tá, eu já falei demais, ninguém aqui aguenta mais ouvir minha voz, eu não sei ser sucinto. É isso, o próximo tênis que vocês quiserem, alguma coisa assim, eu vou, sei lá, eu vou pensando aí no tema e agora eu vou entrar aqui na minha escada rolante.